Ainda vale a pena assistir Lost? Ela voltou para a Netflix tem cerca de 2 semanas, entrou de novo no top 10 e eu não podia perder a oportunidade de falar dessa série, que é sim a série da minha vida. Lost está completando aí 20 anos da exibição do primeiro episódio na TV americana. Essa exibição aconteceu em 22 de setembro de 2004, ou seja, tá aqui ó, pertinho, estamos em setembro já. E como ela estourou de novo, eu não podia perder essa oportunidade. Lost é uma série que tem 6 temporadas, ela foi exibida entre 2004 a 2010 na TV aberta americana. Ela é uma série originalmente do grupo Disney, mas no começo dos streamings, quem trouxe ela para o sucesso de novo foi a Netflix. Ela ficou bastante tempo lá disponível. Depois ela saiu quando a Disney resolveu fazer o seu próprio streaming. E agora, não sei o que aconteceu de negociação entre a Disney e aí a Netflix, talvez seja por conta desses 20 anos, ela voltou para a Netflix e está estourando de novo. Para você que não conhece a série, eu vou te dar uma sinopse bem rapidinha e simples. Imagina a situação. Você está indo viajar, pegou seu avião, está indo daqui para lá, do ponto A para o ponto B, está indo resolver um problema, está indo passear, enfim. Um grupo de pessoas está indo viajar naquele avião e elas jamais imaginariam que esse avião iria cair em uma ilha no meio do Pacífico. Uma boa parte das pessoas iriam sobreviver e aí começa essa onda de mistério do por que essas pessoas sobreviveram, quem são essas pessoas, e a ilha é recheada de mistérios e situações que vão fazer você ficar preso na tela e curioso do que está acontecendo. Por que eles estão ali? Como eles pararam? Como eles sobreviveram? O que aconteceu? E eu não posso começar um vídeo sobre Lost, como disse, que é uma das séries que eu mais amo, sem falar pra vocês que Lost é uma série sobre personagens. Você viu que eu falei aqui na pequena sinopse de Lost que os mistérios são importantes. Sim, é indiscutível, os mistérios são importantes para Lost. Você quer saber quem são aquelas pessoas, você quer saber que mistérios são esses, o que está acontecendo na ilha. Ela é uma série que vai jogar muito mistério na sua cabeça, que vai te deixar curioso para saber a origem daqueles mistérios, e novos mistérios vão sendo adicionados. Mas eu preciso dizer para vocês que não só Lost, mas várias outras obras utilizam alegorias para contar a sua história. Lost, a base da série, é uma série sobre personagem. Por quê? Já digo logo assim de início, nem todos os mistérios serão revelados o porquê, mas a maior parte deles vão ser explicados. Eu você vai falar, poxa, mas por que não explica todos os mistérios? Pensando na nossa existência, nós enquanto seres humanos, a gente descobre a razão de tudo enquanto a gente está aqui, de todas as nossas questões, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. A gente tem algumas possíveis respostas com base nas nossas crenças religiosas ou com base no que a gente acredita, não necessariamente crença religiosa. Às vezes a gente se pergunta, tem gente que se pergunta mais, tem gente que se pergunta menos sobre isso. Então a gente não vai conseguir a resposta de tudo em nossa vida aqui dentro, aqui na Terra, né? Você acreditando ou não em vida após a morte. A gente não vai conseguir descobrir o porquê das coisas, de tudo que acontece. E Lost é a mesma coisa. Muitas coisas são respondidas, mas algumas deixam no ar e você tem que interpretar e tentar deduzir talvez o que possa ter acontecido ali. Aí você fala, mas isso é um problema. Não, isso não é um problema. Você pode ficar assim super tranquilo, porque a sua jornada com Lost vai ser tão satisfatória, você vai ficar tão engajado com esses personagens, e por isso que eu quis dizer aqui que Lost é uma série sobre personagens. Eu trouxe alguns exemplos de séries que seguem essa mesma linha, ou filmes. Fringe é uma série que é a história de amor de um pai para um filho e usa a ciência como alegoria para contar essa história. Matéria Escura é uma série de um cara que consegue olhar para um multiverso, uma vida de uma outra versão dele e pensar, a grama dessa pessoa é mais verde, talvez eu gostaria de viver aquilo ali. Ruptura é uma série que vai contar a história de um grupo de pessoas que resolveram desligar-se do mundo normal e viver no mundo corporativo, e quando volta para o mundo normal, esquece o que acontece no mundo corporativo. Tem uma discussão filosófica interessantíssima por trás de tudo isso, e a gente vai entendendo quem são esses personagens. Battlestar Galactica é uma outra série fantástica que também utiliza elementos do sci-fi e da ficção científica para contar uma história sobre pessoas. Os personagens são interessantes, eles importam muito para todas essas séries e filmes. Esqueci de falar um, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um dos meus filmes favoritos. Ele também utiliza aquela loucura que é esse filme, que é a ficção científica, comédia, drama, enfim, luta, tudo que você pode imaginar de gênero, para contar uma história sobre depressão, sobre xenofobia, sobre pessoas que sofrem preconceito e como você lida com quem você é e com as escolhas que você fez. Todos esses conteúdos que eu citei para vocês de filmes e séries, e tem uma infinidade deles, utilizam a alegorias
científica de ação e qualquer que seja o gênero, para contar essas histórias e para que a gente fique interessado por elas. Por isso que eu digo para você que Lost é uma série que é sobre pessoas e esses personagens importam muito. Aqui, antes de passar ao próximo tópico que eu separei para explicar para vocês o porquê que Lost é tão importante e porque vale sim a pena assistir essas... Gente, Lost precisa ser assistido. Os atores e personagens são incríveis. A gente não tem aqui um protagonista. A gente pode dizer que o Jack é o protagonista da série, sim, mas a gente tem o Locke que está junto ali com ele no protagonismo, que é a discussão que existe a série inteira, que é ciência versus fé. Traz discussões filosóficas, é um roteiro muito bem escrito, tem diálogos ali que você fica, gente, como isso aqui foi bem escrito, que delícia de ver essa discussão entre esses personagens. E a gente não tem aqui só os dois, a gente tem ali em Lost cerca de 15 pessoas co-protagonizando a série. Nem todos aparecem em todos os episódios, mas eles aparecem na maioria dos episódios, e cada episódio você vai conhecendo a história de um personagem diferente. Porque imagina a situação, você está nesse avião que caiu nessa ilha, e você não conhece ninguém. Você deduz quem são aquelas pessoas com base na roupa que ela está utilizando, no comportamento que ela tem com você, na forma de falar. Você começa a deduzir quem talvez sejam as pessoas que você talvez tenha mais afinidade naquele período que você está vivendo naquele local. Que você não sabe qual é o período, se é uma semana, 2, um mês, um ano. Só que você não sabe o background daquelas pessoas, você não sabe a história delas, você não sabe o que aconteceu para elas chegarem até ali, você não sabe se dá para confiar nessas pessoas. E Lost utiliza de forma muito bem utilizada os flashbacks, que é o próximo tópico, flashbacks históricos que eu coloquei aqui para falar com vocês. Os flashbacks contam demais sobre esses personagens. E tem muita gente que às vezes assiste alguma coisa e vê flashback e fala, mas que coisa chata. É porque não foi bem feito. Lost foi a primeira série a utilizar de forma muito inteligente o flashback. Ela não criou, mas ela foi a primeira a utilizar de forma muito bem feita. Porque você começa ao longo do episódio conhecendo um pouquinho mais, uma fração da vida daquela pessoa que está protagonizando alguma coisa naquele episódio. E aí as coisas vão acontecendo e vai te revelando um pouquinho do passado dela, que conversa muito com o que ela está vivendo ali no presente. E você começa a entender as motivações dessa pessoa. Você começa a entender o que traz ali naquela mente, o que tem ali por trás de repertório que ajudou a construir aquela personalidade, por que aquela pessoa lida daquele jeito, né? Tem uma expressão em inglês que é maravilhosa, que ela fala let it go, né? Que tipo, deixe ir, né? Ou livre, no Frozen traduzindo como livre estou, né? Mas é tipo, se libertar daquilo. E o Jack é esse personagem que não consegue. Ele é esse cara que ele quer a todo custo conseguir fazer tudo. A gente consegue fazer tudo, a gente consegue abraçar o mundo. A história do Jack vai falar por si só quando você assistir. E a gente tem o Locke, que é o homem da fé, que ele acredita nas coisas e ele precisa que a vida dele traga esse sentido, tem uma razão para tudo. E as discussões entre eles são, assim, fantásticas. Como eu disse, eles têm vários personagens aqui que vão aos poucos contando a sua história, você vai conhecendo um pouquinho de cada um, você vai se apaixonando por esses personagens, e você não, quando um não aparece tanto, você não fica triste, porque você quer saber mais sobre aquela pessoa. Tipo, você gostou muito do Locke, você vai gostar muito do Jack, aí você vai gostar muito do Charlie, que vai gostar muito da Claire, aí você vai gostar muito do Mr. Echo, ou você vai gostar muito da Kate. Então você tem muitos personagens aqui. Como eu disse, em torno de 15 personagens principais que vão aparecendo e trocando e aparecendo um pouco menos em outros episódios, mas todos têm o seu passado revelado. E é muito curioso, é muito satisfatório acompanhar essas pessoas. E junto com as histórias deles, a gente tem atuações primorosas. Os atores do elenco principal são excelentes, não lembro de ter nenhum ator ruim aí em Lost. Eu já assisti essa série pelo menos 3 vezes, estou indo para a 4ª assistida, estou na 2ª temporada, e posso dizer para vocês, a primeira temporada é uma série que tem 24 episódios. Era uma série de TV aberta, que ela conta com mais episódios, é o que acontecia, hoje elas têm um pouco menos, então elas ficavam quase o ano inteiro passando ali, né? E ela tinha 24 episódios. Você não tem barriga na primeira temporada de Lost. Tem um episódio ou outro que você sente ter um pouquinho mais de lentidão, mas são todos muito interessantes. Você quer entender esses personagens e você simplesmente mergulha nessa história. E não posso deixar de falar que Lost tem episódios memoráveis. Eu não vou falar pra vocês nenhum episódio específico, porque seria spoiler, e o meu objetivo desse vídeo é te convencer a assistir essa série, mas quando você for assistir, entra
mergulha ali e presta muita atenção no que está sendo dito. Não fica mexendo no celular, se concentra nessa história e vive esses personagens que você vai amar, odiar e odiar, amar. E eles são tão interessantes e eles são tão falhos, eles são tão humanos. Eu acho que é isso que é o que traz mais relação nossa com esses personagens da história. E você vai ter episódios ali que são, assim, fabulosos. Eu posso citar no mínimo para vocês 10 episódios incríveis da série. Então, assim, não perca essa oportunidade de assistir Lost quando ela tá na Netflix. Não é todo mundo que tem o Disney Plus. Então, assim, aproveita essa oportunidade. A ciência e a fé, como eu disse, são elementos fundamentais da história de Lost. Em alguns momentos ela vai pender mais para a ciência e outros mais para a fé. Mas fica muito interpretativo para você o que você acha de cada situação. No final ela toma uma decisão de qual caminho seguir, mas isso foi sim pautado em tudo que foi construído durante a série. E como eu disse, são discussões filosóficas que rendem diálogos e episódios memoráveis. Os mistérios são importantes, mas nem tanto. Eles vão sim movimentar a história, eles vão fazer as coisas andarem, você vai ficar curioso para entender o que está acontecendo, eles vão explicar vários desses mistérios, alguns vão ficar sem solução, mas como eu disse lá no começo do vídeo, Lost é uma série sobre personagens e não sobre o mistério. Os mistérios são muito legais, você fica muito curioso, você cria teorias em cima disso. Mas o cerne da história são esses personagens que são apaixonantes. Você tem uma noção do quão é difícil construir bons personagens e criar bons diálogos e boas histórias para essas pessoas? Então, assim, valoriza muito que está entregue ali em Lost, porque, ó, é o suprassumo da construção de personagens. E vou falar de um tópico agora que eu já falei em outros momentos aqui do canal, que é nunca, assim, ó, nunca julgue um filme, uma peça, um jogo, uma série, não importa, novela, pelo final. E tem gente que fala que Lost é ruim por conta do final. E aí muita gente deixa de assistir porque fala, poxa, eu vou investir meu tempo para ver uma coisa que vai ter um final ruim. Eu acho que é um tema polêmico, a gente precisa entrar nesse tema. Não, como eu disse, não vai ter spoilers. Mas o que eu posso dizer para você primeiro é, o que importa é a jornada e não o final. E isso vale para muita coisa, isso vale para a nossa vida. Quantas pessoas famosas que a gente conhece que tiveram um final banal, que morreram por um erro médico, que morreram por uma decisão inadequada, por vício em algum tipo de droga ou coisas do tipo. A gente tem inúmeros artistas e pessoas importantes, não só artistas, né, mas pessoas memoráveis da história humana que morreram de forma muito banal. O exemplo fantástico disso é a forma como morre um personagem de Game of Thrones. Não é spoiler, porque eu não vou falar quem é, mas tem um personagem que é importantíssimo em Game of Thrones e ele morre cagando. Você fala, como assim? Ele era um personagem fodão, inteligente, articulador, e ele morreu cagando. Que é uma morte mais anticlimática do que essa. Poderia ter sido numa grande batalha, ou numa grande discussão em que levou à morte desse personagem, e não foi. Ele morreu cagando. Então a nossa vida, que a gente gosta de dar tanto significado para ela, e sim, ela é importante, ela simplesmente passa, e a gente pode sim vir a falecer de uma forma que é considerada anticlimática, uma forma que a gente não gostaria, talvez, mas a vida é assim. Então, por isso que eu digo, não julgue um filme ou uma série pelo final. O final de Lost, ele não é um final satisfatório para muita gente. Eu, particularmente, gosto do final de Lost. Eu acho bem fechadinho, bem feito. Tem muita gente que não gosta, mas o que tá ali no final de Lost está desde a primeira temporada. Como eu disse, eu tô reassistindo a série agora pela quarta ou quinta vez, não tenho certeza. E ela tá, desde o começo, já está estruturando ali como eles vão chegar naquele final. Talvez você não goste, mas falar que é um final péssimo, horrível, gente, tá longe de ser o absurdo que é o final de Game of Thrones. Porque Game of Thrones você não salva um episódio da última temporada, não tem nada que se salva ali. E por isso a jornada de assistir Game of Thrones é ruim. Gente, para pra pensar. Você tá ali vendo várias histórias emocionantes, a primeira temporada é boa, a segunda, a terceira, você fala, gente, que coisa legal, o que tá acontecendo? Tem um episódio ou outro que você não gosta tanto, tem uma quedinha de qualidade numa coisa ou em outra, mas nem sempre eles vão acertar na produção de tudo, e quando chega no final, poxa, o final foi decepcionante. Mas você teve em Lost, por exemplo, 5 boas temporadas, com excelentes momentos. E é uma sexta temporada que talvez não seja tão satisfatória quanto as outras, mas sim, é uma temporada boa, porque você vai ficar muito preso naquilo.
Confesso pra vocês, fiquei decepcionado com a última temporada de Lost. Não tenho como falar que não fiquei. Então acho que sim, vale a pena você dar uma oportunidade pra Lost. Não só Lost, como Game of Thrones. Não é porque o final foi uma porcaria que a jornada é ruim. Gente, Game of Thrones tem episódios maravilhosos, né? Então por isso que eu digo pras pessoas, nunca julgue nada pelo final. Só pra você entender, Lost é uma série que conta a história de personagens, que é como a gente assiste hoje, né? Você tem série de 5, 6, 7 temporadas, e a gente vai aos poucos conhecendo as histórias daquelas pessoas, seja o passado dela, seja o presente, seja o futuro, a gente vai conhecendo nessas séries que a gente assiste. É normal assistir uma história sendo contada dessa forma, mas quando Lost surgiu, a maior parte das séries de televisão contavam com episódios procedurais, que é aquela história que você tem os mesmos personagens durante todas as temporadas, mas a história daqueles personagens se inicia e se resolve no mesmo episódio. Então é o caso da semana que o pessoal fala, que é a tal da série procedural. Então você tem séries maravilhosas, que são séries procedurais, que você tem o mesmo elenco, todas as temporadas, com casinhos da semana. E Lost foi a primeira série a conseguir contar um arco gigantesco e que estourou, foi um sucesso gigantesco, e ela foi importantíssima para a televisão porque ela que abriu caminho para Breaking Bad e para outras inúmeras séries virem com o mesmo estilo de narrativa, de histórias complexas, profundas e que exigiam do espectador acompanhar a série, porque se você pula um episódio de Lost, você não entende o que está acontecendo. Das séries procedurais, você podia assistir o primeiro ou assistir o último e depois assistir o terceiro, não faria diferença, porque a história ela acontece e finaliza dentro do mesmo episódio. Então Lost trouxe toda essa movimentação no mundo das séries. E tem alguns outros pontos que são muito importantes. Ela teve um sucesso gigantesco de audiência, ela era exibida na TV aberta. Se você pega os efeitos especiais, alguns não são tão bons hoje, mas na época já eram tão bons. Mas pensando numa série que as primeiras temporadas tem 24 episódios, que era o tradicional da TV aberta americana, hoje é um pouco menos, porque a série ficava muito tempo sendo exibida, você tem efeitos especiais bons, você tem uma narrativa muito bem feita, alguns estão datados, mas boa parte dos efeitos não estão datados a ponto de serem incômodos, você consegue assistir tranquilamente, e a narrativa, como eu disse, é o que importa nessa série, e ela é extremamente atual e muito bem feita. E ela, na época, movimentou os fóruns e tudo mais. Você que talvez esteja acostumado com rede social, quando Lost estreou lá em 2004, a gente estava no começo da internet. Então você não tinha um celular, um smartphone para poder comentar com as pessoas. Então seu episódio na televisão, as pessoas iam para os fóruns discutir o que tinha acontecido naquele episódio, o que será que aquilo estava tentando dizer, para onde será que estava apontando, e o que mistério que foi solto ali nessa semana. Hoje eu estava assistindo um episódio da segunda temporada e um personagem citou um nome, que ele é um nome de um episódio da terceira temporada, que vai contar a história de outro personagem. Elas falam, eles deram a dica aqui. Eu tô pegando várias dicas que eles foram dando, que eles foram soltando, e lá na frente foram amarrando, que às vezes a gente não percebeu, mas poxa, eles amarraram, tá aqui ó. Foi dito na segunda e fechou na terceira. Foi dito na segunda e fechou na própria segunda temporada. Então tem várias expressões que vão acontecendo ali, que vão te dando dicas do que está por vir. E as pessoas ferviam nos fóruns para poder discutir o que tinha acontecido. Eu assisti Lost na Globo, passava de madrugada, depois do Jornal da Globo, e eu estava fazendo faculdade, cansado, tinha que trabalhar no outro dia, mas eu não podia perder um episódio de Lost. Perdi alguns, infelizmente, porque eu estava muito cansado, mas você não tinha esse acesso como você tem hoje. Então imagina como foi assistir uma série que ficava sendo exibida durante meses e as pessoas discutindo teorias do que podia ser. E quando terminava uma temporada, ficava aquela discussão gigantesca. E uma outra coisa que eu preciso falar sobre Lost. Ela foi uma das primeiras séries a trabalhar de forma muito bem feita os cliffhangers, que é aquele finalzinho que termina com uma gancho para o próximo episódio, que termina com gancho para outro episódio, e vão respondendo mistérios dos episódios anteriores. E aí você tem os finais de temporada de Lost e as aberturas de temporada de Lost são incríveis. Gente, o que é aquela abertura da segunda temporada? Que tem um cara em um local estranho, que você não entende o que é. Na terceira temporada, que tem uma mulher que tá numa casa estranha, você fala, mas isso é Lost? Qual que é o sentido? Gente, as aberturas e finais de temporada de Lost são incríveis. E como eu disse, Lost foi uma série importantíssima para a televisão americana. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não estavam todos mortos. Gente, é uma coisa que muita gente fala. Quem diz pra vocês que vai indicar Lost, fala, Lost é uma porcaria que tá todo mundo morto o tempo inteiro. Não.
Isso não é spoiler, tá, que eu tô te falando. Se você assistir a série prestando atenção, em especial a sexta temporada, que é a última, não estavam todos mortos. As pessoas morreram quando elas morreram. Ou seja, o avião caiu. Tem muita gente que achava que porque quando o avião caiu, na verdade, estavam todos mortos e aquilo era tipo como se fosse o purgatório, ou então estava acontecendo aquilo na mente dos personagens, e não. As pessoas realmente caíram na ilha, e as que morreram, morreram, e as que saíram ou não saíram, saíram mesmo ou não saíram, enfim. Tudo o que aconteceu, realmente aconteceu. Então não tem essa história de que estava todo mundo morto, isso é fake news, isso é mentira, e se você assistir a série, você vai comprovar o que eu estou te falando. Eu vou indicar para vocês 2 vídeos que falam sobre o final de Lost e se vale a pena assisti-la. O vídeo 1 é do Michel Arouca, que é do Série Maníacos, que é muito bom. Ele gosta bastante de Lost e acompanhava o Michel Arouca desde a época que ele fazia a página dele, que era um blog sobre séries, e vi vários artigos deles falando sobre Lost, comparando Lost com Battlestar Galactica, enfim. Nesse vídeo, ele faz uma defesa sobre o final de Lost, porque o final, sim, é bom e não ruim. E a Carol Moreira, com uma amiga do Garotas Geeks, que eu esqueci o nome dela, me perdoa, fez um vídeo de análise falando sobre Lost, sobre o final da série. Então, sim, vale a pena ver esses vídeos para você entender um pouco mais. O da Carol Moreira, se não me engano, tem spoiler, acho que da metade pra frente. O começo, eu lembro que elas não falam com muitos spoilers. E o do Michel Arouca tem alguns spoilers, mas não acho que seja nada muito gritante. Mas se você quiser saber mais um pouquinho sobre o final, não se importa muito de tomar um pouquinho de spoilers, veja o vídeo do Série Maníacos da Carol Moreira falando sobre, eu vou deixar linkado aqui para você entender um pouquinho mais sobre Lost, sobre a importância dela para a televisão. Esse ano tá saindo um documentário que chama Getting Lost, que vai contar a história ali de bastidores, do que aconteceu durante a série, a produção dela, que foi uma produção bem conturbada, tem vários casos de problemas que aconteceram também, e vai contar o impacto para a televisão americana, e em especial vai ter uma parte falando sobre o final polêmico da série. Inclusive, os showrunners, os responsáveis pela série, fizeram uma carta aberta ao público depois do final, explicando algumas coisas que as pessoas não tinham entendido. Como eu disse pra vocês, Lost é uma das séries da minha vida, eu gosto muito de Lost, eu acho que ela sim vale muito a pena ser assistida. Como eu disse, estou na 4ª vez que estou assistindo ela, e novamente, você vai se emocionar com esses personagens, você vai entrar nessa história, então se dê a oportunidade de assistir Lost. Ela é uma experiência, assim, que é memorável. Talvez você não vai ter o mesmo impacto que teve assistindo ela ao vivo, quando ela estava sendo exibida. Mas assistindo agora, acredito que você vai entrar nessa jornada de descoberta de quem são esses personagens e do que acontece por trás dessa história que é tão interessante e grandiosa. Esse foi o vídeo de hoje sobre Lost, espero que você tenha gostado. Comenta aqui comigo se você já assistiu Lost. Se você não gostou do final, tá tudo certo. Se você gostou, que legal. E se você não entendeu o final, caso você já tenha assistido, assista a série de novo. Acho que vai valer a pena essa reassistida, você vai se divertir bastante. Até o próximo vídeo e tchau!